Eu queria saber um negócio, o que você pensa disso? Já que é para tocar num ponto assim, é o tabu dos tabus da ciência. Sim. O que você acha dos estudos feitos, publicados lá pelo pessoal de Stanford com a CIA, sobre o Uri Geller nos anos 70? Pois é, Eu lembro do os Uri Geller. estudos são bem desenhados. Eu não sei qual é o truque, mas vamos lá. Se é para falar em tabu, a gente, por exemplo, tem esse... Agora tem um documentário na Netflix Você sobre... tem que explicar pra galera aqui quem que é o Yuri Geller, cara. Que a galera não vai Não, saber. mas vamos Geller. pra uma coisa mais dos dias de hoje. Tem Não, pô, fala do Yuri Geller. Tá, o Uri Geller é um Ele era o cara ele foi ilusionista. super famoso. Esse cara aparecia no Fantástico Isso que eu ia todo falar. domingo. Ele era um passava no Fantástico ilusionista todo domingo. muito entortando famoso. colher. Assim, teve uma época, vamos lá, tem um projeto da CIA para remote viewing, que é o seguinte, na verdade não só da CIA, no mundo inteiro teve uma época que as pessoas estavam, que as agências estavam buscando esses médiums, essas pessoas com poderes supostamente sobrenaturais, para tentar entender, localizar pessoas ao redor do mundo, entender como são as bases dos inimigos, etc. e Teve tal. um filme, inclusive. Né? Tem um monte, né? E aí tem... O que acontece é o seguinte, tem um determinado momento que alguns pesquisadores da Universidade de Stanford se associam à CIA para fazer um conjunto de experimentos que supostamente foram meticulosamente desenhados com o Uri Geller. E esses resultados foram publicados recentemente, porque esses dados não eram públicos. Então lá, assim, a taxa de acerto do Uri Geller é muito acima do acaso. Como entender? Ou então, por exemplo, assim, a gente pode entender assim, um puta truque. Ou ele é um mestre no truque, porque vamos dizer que os cientistas não estavam de sacanagem, mas efetivamente caíram no truque dele. Mas eu tenho uma boa história para te contar. Vai lá. Quando eu cheguei na Duke em 94, você chega no departamento, né, os caras assim, no corredor do departamento, a universidade punha da onde você veio, qual o seu PhD, onde você teve, né? Então, tinha o cara da Yale, o cara do Caltech, o cara do MIT, e tinha lá a Universidade de São Paulo, né? Aí, a primeira semana que eu tô lá, vem um cara pra mim e fala, mas em que parte da Califórnia fica a Universidade de São Paulo? Eu falei, é um pouco mais ao sul. Você vai, mas você tem uma México, você tem uma ideia do negócio, né? E eu, quando cheguei na Duke, eu não tinha a menor ideia que... Mas será que ele perguntou pra te sacanear ou ele não sabia mesmo? Não, esse cara não sabia. Esse cara era clueless, como ele ia dizer, né? Não tinha a menor noção. Ele não sabia, não tinha a menor ideia se existia a América do Sul, pra você ter uma ideia. Enfim... A Duke era conhecida pelo departamento de parapsicologia. Verdade. E eu não sabia disso, eu fui descobrir quando eu cheguei lá. Era fora do campus, porque evidentemente o campus não queria essa relação, mas era né? um baita... Na cidade só se falava do prédio onde esses caras lá entortavam colher, faziam o diabo. Bom, agora imagina eu, departamento de neurobiologia, faço um macaco controlar um robô com a mente. De repente... Quase te mando pra lá. Não, eles não me mandaram, os caras me telefonando pra eu ir lá. Você não queria fazer... Não, Apresentação, apresentação, né? pesquisa. Não, eu falei, não, tá tudo bem aqui, tô legal. Mas você não acha que a gente tem a obrigação de investigar a fundo? Não, claro, eu acho que tem. Eu nunca vi, eu não conheço. Eu também nunca vi nada. Eu nunca vi mas, nada. Exemplo, eu fui minha mãe alega que, né, que é melhor que o Uri Geller, nunca provou pra mim. Eu só sei de uma coisa, a pizza da Dona Giselda matava qualquer... Sabe aquele negócio do Ninja Turtle, que eles jogam um disco que vai na testa e mata? Essa era a pizza. Eu vou falar uma coisa aqui, que é um tabu total nesse programa. Mas eu fiz uma assessoria para Netflix, para a série sobre o João de Deus. E eu vi uma série de dados, de dados, assim, evidências neurológicas de pacientes, de coisas assim, que elas levantam uma sobrancelha. Não, assim mas que eu vou falar. Aí você está falando do efeito placebo. Não, tudo bem. Não, calma, mas peraí. Eu tô falando de paciente. Você vê o exame do paciente antes e... levanta uma sobrancelha. Eu não vou julgar nada. Eu sei o seguinte. Eu entrei e saí. Eu saí mais quieto do que eu entrei. Pro João de Deus parece que não funcionou, né? Parece que não deu bem. Olha, eu vou te falar. Eu vi coisas ali. Exame de paciente. Se eu não exame me lembro... neurológico. Exame oncológico. Exame de paciente sério. O que eu posso fazer? Mas se eu me lembro corretamente, teve até ministro do Supremo que ia se consultar com ele, sim, né? E que eu também não vou comentar, mas supostamente a doença, assim... Séria. Não importa, mas Bom, assim, vamos dizer que assim, eu tive efetivamente acesso a dados, não só nesse caso, mas em outros casos, exame do paciente com metástase e coisas assim. Eu vi o exame, eu não sei que raios aconteceu, mas olha, esse paciente melhorou bem. Isso daí, por exemplo, eu vejo, por exemplo, essa série da Netflix com um menino, esqueci o nome dele, super novinho, que também, supostamente, ele tem uma capacidade de falar com os mortos. Como é que eu posso acreditar nisso? Eu sou o cara mais ateu que eu mesmo conheço. Não fala com morto nenhum. Mas eu sei lá o que acontece, que de fato as pessoas sentem
Eu não acho que aquelas pessoas todas estão aspecto mentindo. que- Eu acho só que a gente não entende bem como é que funciona esse jogo. Não, sim, bom, tem um monte de coisa que a gente não entende, né? Você percebe, não é claro que eu não acho que tem Dark o Matter. espírito, nada disso. Mas que tem alguma coisa que a gente não entende bem, eu acho que tem. Mas você levantou um ponto que eu acho que é importante também mencionar, que o envolvimento da neurociência com coisas não muito legais também é algo que tem que ser trazido à tona, entendeu? Então, por exemplo, eu Porque é um tinha... negócio que charlatanismo, é um você tá negócio falando? muito... Não, faz eu coisa. tinha grandes heróis dos anos 50 que eu estudei, né? Nunca conheci, mas... E que depois eu fui descobrir com os Estados Unidos que esses caras tinham se envolvido com a CIA, envolvido com outros, né? Instituições não muito kosher, né? Não muito agradáveis para tentar desenvolver métodos de sugestão, tortura, o escambau de bico. Então, esse é um capítulo negro que existe, que é posto embaixo do tapete, né? Mas surgiu, foi né, tirado do armário. E é muito importante, é uma das minhas grandes objeções, porque quando eu comecei a fazer a interface ser-máquina, eu tive um projeto para tratar de veteranos de guerra que tinham paralisia grave, tetraplegia, né? E esse projeto veio da DARPA, mas veio da parte civil, a parte que faz pesquisa para tratamento de soldados. O que é a DARPA? DARPA é a unidade de pesquisa, a instituição de pesquisa, financiadora de pesquisa das Forças Armadas Americanas. Mas que é responsável por... A internet veio de lá. Cara, é uma das coisas mais... A DARPA, ela é muito Forte. ligada com, tipo, autópsia de ETs. Não, isso Não, e isso também, calma, pera, isso reversa de E, aves, e como o Miguel entendeu? disse, é a invenção da internet. Não, não, eles tem muita inventaram a coisa muito internet. boa. A Não, eles têm internet várias foi coisas. criada Robótica. para submarinos nucleares poderem se comunicar no caso de uma destruição das vias de comunicação normal, para criar um sistema de defesa inexpugnável, né? Então daí que vem, que chamava ARPA, a internet original, tá? E eu O grande conheci... projeto da DARPA, hoje, só para completar, é o foguete movido à energia nuclear. Isso, hoje é o grande que é projeto uma atual. ideia que vem da ficção científica. Exatamente. A ideia que vem da ficção científica dos anos 50. Isso mesmo. Um dos caras que falava isso é o meu herói, o Arthur Clarke. É isso aí. Né? O outro é um físico, o Freeman, né? Isso. Que é Adoro ele. que é o grande proponente dos veículos, né, espaciais a propulsão nuclear. Mas, enfim, essa história é muito boa porque é muito divertida. E eu contei, inclusive, na homenagem ao meu orientador, o John Chapin. Ele faleceu em dezembro e a homenagem dele foi agora, sábado passado, em Nova York, né? Um homem... Nós vamos dar o nome dele a um dos nossos laboratórios lá em Natal, no nosso instituto, um corredor inteiro, um andar inteiro, porque o John, quando eu contei para ele em 2004 que eu ia fazer esse barato aqui no Brasil, ele falou, qualquer loucura que você meter, eu tô indo. Ele era um cara dos hippies, do movimento hippie de 68, foi no concerto de rock lá, maluco. O cara era genial, surfista, esquiador. Foi o cara que me... E cientista ainda. Não, e um dos maiores neurofisiologistas do século XX americano. Eu tive um privilégio, é difícil falar, é difícil esquecer que grande homem esse cara foi. Mas enfim, nós estamos nós dois, e nós tínhamos que fazer o relatório, né? Nós estamos tratando da Aurora, e nós fizemos 11 pacientes parkinsonianos controlar membros artificiais. Então, o famoso Hospital de Veteranos de Washington nos convidou, Walter Reed, para a gente dar uma palestra na DARPA, na reunião anual da DARPA, que a gente ganhou o prêmio, né? Nós dois ganhamos o prêmio da DARPA de melhores cientistas do ano. E eu estou lá sentado porque eu que ia falar, porque foi feito no meu laboratório, e o John do meu lado. Imagina, um hippie dos anos 60 no meio de uma reunião que só tem general, né? E o cara pôr na mão em mim, fica calmo. Porque eu sou brasileiro, né? Então o cara já achou que eu era o Che Guevara da neurociência. Bom, aí estamos lá, vem um general dar uma palestra antes da minha. Eu ia falar por último, ele veio anterior e falou, não, nós estamos desenvolvendo novos planos para fazer uma série de coisas e tal. Por exemplo, o mundo está mudando, porque falou depois do 9/11, né? O mundo está mudando, nós precisamos ter contingências para responder a guerras em qualquer lugar do mundo. Então, hoje nós vamos apresentar um plano contingencial, se for preciso, invadir a cidade de São Paulo, Brasil. Aí eu parei. Aí o John olhou para mim e falou, não abre a boca, não abre a boca. E eu parei. E o cara mostrando como ia vir, tal. E eu falava depois do cara. Bom, eu fui lá, o presidente da DARPA me deu o prêmio, me apresentou, subi no palco e falei, bom, antes de começar a minha palestra sobre neurociência de interface máquina, eu gostaria de dar um conselho para o general que acabou de falar na invasão da minha cidade natal. O maior silêncio da história, né? Todo cara sabe, vestido de militar, coisa, né? O presidente do negócio, sei lá quem e tal. Aí eu falei, veja, eu vivo aqui há muitos anos e eu vou dar uma dica. Para vocês economizarem uma grana, não precisa tudo isso barato aqui. Vai lá no dia do carnaval. Não vai ter ninguém.
Você entra na boa, você entra desfilando. Então, que é uma grande os caras vão verdade. pensar que é escola de samba. Ou então, na final do Campeonato Vou pensar que é Brasileiro. escola de samba. Na final do Campeonato Brasileiro. Final do Campeonato de Futebol. Vai estar todo mundo assistindo televisão, a cidade vai estar vazia. Não precisa destruir ponte, não precisa bombardear o aeroporto. Nenhuma dessas estratégias malucas, A né? plateia despencou. Eu só vi o John Chapin fazendo assim, não, meu orientador, não. Na DARPA, o cara falando. Ah, muito bom. Não, mas foi sensacional, né? E aí, eu me lembro que o diretor da DARPA virou para mim, entregou o prêmio, né? Um cara enorme, aqueles americanos gigantescos, falou... ele me chamava de Nicoleles. Nicoleles, você viu que o general estava tomando nota? Então, se porventura, um dia desse, aparecer uma escola de samba... carnaval, fica esperto aí. Se os caras tiverem um uniforme um pouco diferente, né? É a DARPA. Vamos pensar com a escola de samba nova. A culpa é minha, tá?